presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai propor ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o governo federal troque a medida provisória da reoneração da folha por um pacote de corte de gastos, seja em parte ou na íntegra. O encontro entre ambos deve acontecer na segunda-feira. Segundo informações da revista Veja, essa foi uma das ideias discutidas com os líderes das bancadas no Senado. Caso a sugestão de Pacheco seja atendida, a medida provisória seria parcial ou integralmente devolvida. Com isso, a desoneração da folha poderia ser preservada e o seu efeito sobre a arrecadação seria compensado pelo enxugamento da máquina pública. Só para a gente entender, o Congresso Nacional decidiu. Eles querem a prorrogação da desoneração da folha. Eles querem que continue sem cobrar imposto da folha de pagamento para alguns setores da economia. Decidiu, foi para o presidente Lula, ele vetou. Voltou para o Congresso. O que o Congresso fez? Derrubou o veto, ou seja, decidiu 2 vezes por isso. Decisão feita, quando derruba o veto já sanciona a lei ali, promulga no caso, né, que é por um colegiado, vira lei e está valendo a lei que prorroga a desoneração. O que fez o governo federal nos 45 do segundo tempo de 2023, por medida provisória, que é um documento unilateral, que é um documento assinado pelo presidente da República, foi lá e volta a onerar a folha de pagamento gradualmente, desafiando, de certa maneira, a decisão que havia acabado de ser decidida insistentemente pelo Congresso Nacional. E o argumento do ministro da Fazenda foi o seguinte: não tem como a gente alcançar o déficit zero se a gente não arrecadar esse valor que a gente conta, que a gente tem na nossa expectativa da oneração da folha de pagamento. E aí o Pacheco recebeu a medida provisória, se encontrou com os líderes dos partidos, das bancadas no Senado, e a ideia genial foi a seguinte: dá para alcançar o déficit zero, sim, é só agora não gastar como gastaria, e a gente empata do mesmo jeito a arrecadação com despesa. Assim, eu acredito que não precisa ser muito bom de matemática, o Paulo Loyola, para fazer esse cálculo, né? De que uma vez que democraticamente se decidiu que não vai ter o valor da arrecadação da folha de pagamento, logo temos que gastar menos para alcançar, portanto, o déficit zero. É um cálculo muito difícil esse, Paulo Loyola, você que gosta de números? Sou um fã. Bem, eu acho que o cálculo não é difícil, mas também você simplificou uma questão que me parece ser um pouco mais complexa. O governo vem tendo alguns resultados na área econômica, por exemplo, bastante acima da média, inclusive das expectativas do mercado. O mercado previa que a bolsa ia cair, a bolsa bateu recorde. O mercado previa que a economia ia subir 0,8%, a economia vai crescer mais de 3%. A gente está com desemprego no menor número desde 2014. Essas questões são sustentadas, obviamente, por ações do governo, são importantes. Todo mundo vai concordar aqui que o crescimento do PIB é importante. Todo mundo vai concordar aqui que o desemprego baixo é importante. E isso se faz com orçamento de governo, né? Também com incentivo ao setor privado, também com todo um processo de incentivo ao empreendedorismo, mas se faz também com um gasto público. E isso se coloca de uma maneira mais complexa justamente porque a gente tem a expectativa de que esses números se mantenham, sejam maiores, ao mesmo tempo que a gente, que o campo, principalmente da direita, o campo mais liberal, cobra por uma diminuição dos gastos. A questão é que essa diminuição dos gastos vai piorar justamente o ambiente econômico que a gente vem celebrando ao longo desse processo. É o resultado do PIB, o resultado do desemprego. Então, me parece ser uma questão complexa. Eu não acho que nada... Dentro do mestrado em gestão pública, na primeira aula a gente já tem uma máxima que é que problema complexo não se resolve com solução simples. Então, o que me parece é que a gente precisa, sim, olhar para esses números, tratá-los de maneira correta. Agora, em relação à questão da desoneração, tem um ponto que também gostaria de colocar para o debate com os colegas, que é as indústrias que foram desoneradas desde 2013 caíram em termos de empregos. Indústrias não desoneradas cresceram 12%. E aí me pergunto, até se do ponto de vista efetivamente liberal, vale a pena ficar sustentando algumas indústrias e algumas empresas específicas para receberem desoneração enquanto outras não recebem, sendo que essas, na verdade, encolheram enquanto as não desoneradas cresceram 12%.
Então, enfim, queria ouvir aí os colegas. Robson Farinazzo, esse é um dado interessante que contribui para o debate, se a gente deve ou não deve ter desoneração da folha de pagamento diante dos números que trouxe aqui o Paulo Loyola. Mas me parece uma questão decidida. Esse assunto foi certamente debatido no Congresso Nacional e decidiram os parlamentares que mesmo diante desses números que certamente alguém levou, deveria haver a prorrogação. Como é que fica o nosso sistema democrático e a nossa segurança, em especial do empregador dessas empresas todas, que começou janeiro de 2024 e ele não sabe ainda se nesse ano ele vai ter que pagar mais ou menos imposto para os seus trabalhadores? É terceiro turno da votação, ô Robson Farinazzo? Como é? A gente tem uma coisa que é a democracia à brasileira, né? Que é a medida provisória. Mas é aí que tá, a pergunta que eu sempre faço, eu vou sempre na direção da governabilidade, né? Será que é possível governar o Brasil sem medida provisória? Porque tudo aqui a gente acaba caindo no casuísmo, né? A gente tem regras escritas, né? Mas na hora dá-se o jeitinho, as coisas acabam saindo de uma outra forma. Olha, eu acho essa coisa da medida provisória uma coisa muito, muito controversa, porque eu não sei se você tirar isso daí um dia, se dá para continuar tocando o país. Agora, uma coisa que o Paulo colocou que é muito importante, tá? A gente precisa de uma política industrial, pessoal. Não dá para fazer a mesma regra para todo mundo. A gente precisa chegar e falar qual é a nossa política industrial. O que nós vamos privilegiar, o que é importante para o país hoje, para o nosso desenvolvimento. Isso que você colocou e eu acho bastante importante. A gente ser mais seletivo aí, no caso, por exemplo, da desoneração, priorizar setores que nós achamos que são mais importantes para o crescimento da economia e trabalhar em cima deles. Né? Ô Sérgio Santana, você acha que agora que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, teve essa ideia, escutou da sua base e que vai levar, portanto, ao ministro Haddad a sugestão de diminuir despesas, agora vai dar certo? O Haddad vai acolher a sugestão do Pacheco e vai falar, de fato faz sentido, vamos parar de gastar? Ou você acha que, na verdade, esse é um discurso muito mais de cunho político do que propriamente de uma solução a ser esperada pelo governo? Então, Kobayashi, primeiramente dizer que os resultados que o governo traz não faz mais que obrigação dele, que é fazer o nosso país crescer. Quanto a essa discussão do presidente do Senado ao presidente da República, é mostrar para ele a autoridade que o Senado e a decisão dos vetos têm na decisão do presidente. Como foi dito aqui, o Brasil ela não consegue, muitas vezes, caminhar sem medida provisória. Isso é real. Mas também não pode, de alguma forma, como você falou aqui, ir para um terceiro turno de votação. Isso é um desrespeito às autoridades parlamentares, né? São vários parlamentares dizendo que não pode e uma única pessoa dizendo que sim. Eu acho que o senador, o presidente do Senado tem que ir firme dizendo do que é importante para o nosso país. Uma questão de proteger a autoridade do legislativo, né, Renato? Exatamente, Roberto. Me parece que essa questão já foi exaustivamente debatida. Agora, muito me preocupa quando a gente fala do governo, sobre a política econômica do governo, que eu não consigo identificar muito bem qual que é, né? Porque o ministro da Fazenda diz uma coisa, fala sobre déficit zero, tenta, de alguma forma, ele faz até uma birra com o Congresso Nacional de ter visto uma proposta que derrubaram o veto do presidente, ele, enfim, editar uma medida provisória para tentar fazer valer a opinião dele, e, por outro lado, a gente vê outra ala do governo dizendo que tem que gastar mais, ressalta a capacidade do Estado de se endividar. Então, me parece que a gente não tem um horizonte muito claro, uma medida muito clara para isso. Se o governo defende, por exemplo, investir em determinado setor, investir em determinada área, qual que é o horizonte, qual que é a política econômica? A gente não sabe.